Um manto mágico feito de uma esquisitice antiga era extremamente indutor de medo, mesmo que o efeito de amplificar o feitiço em 5 vezes fosse único para um certo tipo de feitiço. Leyline, é claro, não seria tão tolo a ponto de pedir a Eon o primordial Magic Hobby para que ele pudesse estudá-lo por um tempo. Ele definitivamente seria recebido com rejeição. Ele nem sequer pensou nisso, usando um método melhor para estudar a formação de feitiços. Ai Chip, como está indo? Leyline perguntou secretamente. Bip. A formação de magias de vestes mágicas foi registrada. Determinado a ser uma antiga runa relâmpago, 89,7% dela utilizável. O AI Chip enviou seu feedback fielmente. Ao mesmo tempo, uma enorme coleção de imagens de formação de feitiços de raios foi projetada na frente dos olhos de Leyline. Mais de 100.000 runas relâmpago estavam agrupadas, densamente compactadas e parecendo incomparavelmente primorosas. Essa formação de feitiços não deve se limitar a apenas uma trovoada ou mesmo feitiços de raios, deve ser capaz de ser usada em outros níveis também. As pupilas de Leyline brilharam intensamente. Eon não pode fazer isso sozinho. Mesmo que ele tenha a formação de feitiços, ele não pode realizar uma decomposição sistemática ou derivações. Afinal, o cérebro de um mago não pode ser comparado a um cérebro tecnologicamente avançado. A carga operacional envolvida é suficiente para fazê-lo desmoronar em desespero, mas tudo isso não é um problema para mim. Com esse pensamento, uma mancha de excitação se espalhou pelo rosto dele. Ótimo! Vamos voltar, Leyline. Para celebrar a nossa aliança, pretendo realizar um banquete majestoso na minha residência. Os alunos de Eon continham um olhar alegre, e ele parecia pensar que Leyline também estava em alto astral por causa de sua forte aliança. Eu ficaria honrado. Leyline sorriu modestamente, enquanto seu corpo flutuava e ele retornava ao lado de Eon para a sede da família Liers, que era um castelo nas montanhas de metal. A noite caiu. Embora o mundo subterrâneo não tivesse um conceito de noite e dia, Leyline continuou a usar artificialmente feitiços ou pedras de sol para ajustar seu relógio biológico ao trabalho e ao descanso. As luzes se apagaram, ou melhor, ficaram mais fracas. O castelo, onde a grande festa foi realizada, começou a se acalmar, como se tivesse entrado em um sono profundo. Leyline, que foi cordialmente recebido pela família Liers, agora estava em um quarto de luxo. O quarto foi decorado primorosamente. Todos os objetos mostravam indicações de serem mantidos por feitiços e pareciam ser muito preciosos. Depois de mandar embora uma bela criada, Leyline deitou-se no sofá sozinho, suas pupilas brilhando com o brilho do ayahuasca. Bip! Runa de relâmpago de amplificação antiga foi gravada. Análise inicial, com um AI. A capacidade operacional horripilantemente rápida de Chip, a formação de feixes de raios que Leyline tinha escaneado anteriormente, agora estava sendo decomposta continuamente na velocidade da luz. As muitas runas relâmpago se distorciam e pareciam apenas girinos. Eles foram firmemente registrados pelo AI Chip, que analisou suas funções específicas. Embora essa formação de magia contivesse mais de 100.000 runas, e pudesse ser considerada extremamente complicada e refinada, era uma tarefa fácil para Leyline, que tinha o ayahuasca. Era só uma questão de tempo. Leyline, que estava temporariamente ocioso, lembrou-se da cena durante o banquete, e um sorriso não pôde deixar de aparecer nos cantos de seus lábios. A família Lier certamente não estava muito bem ajustada a esse mago desconhecido. Anteriormente, ele lutou tanto com eles, mas depois de uma viagem fora, ele se transformou em um distinto convidado. Isto foi especialmente assim para o bruxo que Leyline tinha mantido em cativeiro anteriormente. Ver Leyline era praticamente como encontrar um fantasma, e ele quase fugiu, o que foi um grande erro. Independentemente disso, magos e bruxos eram todos humanos que se tornaram superiores e habilidosos com a idade. Depois que Eon anunciou a notícia de sua aliança com Leyline e os outros poderes afiliados, eles perderam-se inicialmente, mas conseguiram se ajustar a ela logo depois. Até mesmo Morningstar Varlocks, que cometeu um erro antes, veio pedir desculpas mais tarde e recuperou o gracioso manto exclusivo da Morningstar Varlocks. Isso deixou Leyline secretamente impressionado.
Além disso, embora Eon mantivesse a informação sobre Leylin vinda da superfície confidencial, ele não encobriu a identidade de Leylin como um Varlock de nível 5. Afinal, nenhum Magus aleatório foi capaz de formar uma aliança com a família Liers. Quando o status de Leylin como um posto 5 Varlock foi declarado, os outros anciãos da família Liers imediatamente esclareceram suas dúvidas sobre a decisão de Eon, que era seu grão-ancião. Este foi um rank 5 Varlock. Uma cena tão grande não era uma visão comum no Império Arthur. Por exemplo, o único posto 5 em toda a família era o grande ancião, Eon. Em média, a força de um feiticeiro excedia em muito a de um Magus do mesmo nível. Simplesmente não havia dúvida sobre isso. Portanto, apenas Leylin era qualificado o suficiente para ser um aliado da família Liers. Mesmo sem as sutis revelações do ancião Eon para apoiá-lo, Leylin, o feiticeiro, possuía uma grande quantidade de influência. No entanto, eles estão realmente sendo muito entusiasmados. Leylin acariciou seu queixo. Recordando a antecipação desmascarada nos olhos das criadas, ele suspirou bastante impotente. Ele agora estava ocupado analisando as antigas runas relâmpago. Onde ele encontraria tempo e esforço para fazer essas coisas? Além disso, embora a linhagem Varlocks pudesse ter sucessores com energia de linhagem quando acoplados a magos ou mesmo a alguns humanos, por alguma razão desconhecida, os Varlocks com linhagens sanguíneas diferentes nunca poderiam produzir descendentes de sangue misto. De acordo com as conjecturas de Leylin, isso acontecia porque as energias da linhagem sanguínea de ambas as partes lutavam demais, e portanto, os descendentes de sangue misturado não eram possíveis. Mas se suas linhagens fossem de fontes idênticas, como se ambos fossem bruxos Kemoin, por exemplo, isso não seria um problema, e a pureza e saturação da linhagem de seus descendentes era garantida. Leylin pensou em outra coisa. Se eu não se importar, eu provavelmente poderia casar um Magus médio no futuro, e obter a linhagem do Thunderbird Torned. Afinal, esta é a antiga linhagem de uma criatura de nível 6. Mesmo que eles queiram a linhagem da serpente gigante Kemoin em troca, valeria a pena. Embora o clã Ouroboros fosse composto de descendentes de bruxos Kemoin e outras linhagens, não havia Varlocks dentro de algumas organizações externas. Leylin só transformará a linhagem de Krupp na Costa Sul. Havia outros que se reuniram ao seu lado nesses poucos dias, pessoas que inicialmente eram descendentes da família Farlier. A maioria deles eram humanos comuns, mas ainda era possível se eles se casassem com essa linhagem. Mas por que isso não parece muito possível? Mesmo se for filho de uma concubina, não é muito possível que eles permitam que eles se casem fora de sua família. Muitos Varlocks são incomparavelmente preconceituosos quando se trata da prática ortodoxa de proteger a linhagem de sua família e impedir que ela vaze. Leylin sentiu-se bastante satisfeita depois de tirar esse pensamento dessa cabeça em um instante. Felizmente, ele não havia sido descoberto quando estava extraindo linhas de sangue hoje. Mesmo que o Morningstar Varlock estivesse em um estado desorientado e tivesse sido confundido pelo campo de força de Leylin em Drenscape, levando-o a acreditar que ele estava fraco por causa de seus ferimentos graves. Se eu soubesse disso, talvez houvesse mais problemas. Não. Ele já deve saber sobre isso, apenas que ele está restringindo suas emoções. Se for esse o caso, terei que adotar algumas medidas em preparação. Leylin acariciou seu queixo, suas pupilas mostrando que ele estava pensando profundamente. Mesmo que eles já tivessem estabelecido uma aliança, ele não confiava muito em Eon, e provavelmente também era o mesmo para Eon. Na verdade, se não fosse pelo fato de que ambos estivessem situados em ambas as extremidades da passagem, cada um controlando o ponto fraco do outro, essa aliança não teria sido estabelecida tão facilmente. Ambas as partes colocariam as medidas preventivas necessárias. Leylin, você está falando sério sobre não ficar mais aqui? Não, está tudo bem. Leylin e Eon estavam agora de pé onde costumava estar a Terra Santa do Thunderbird, fora do palácio onde a passagem estava. Depois de inspecionar brevemente a área, Leylin ganhou algum conhecimento sobre esta região. Ele queria voltar acima do solo sob o pretexto da energia necessária para sustentar a passagem do Crack, estando à beira da exaustão, e estava despedindo-se de Eon. O comércio entre o subsolo e a superfície gera enormes lucros.
Acredito que nós dois teremos benefícios infinitos dessa troca. Com a cooperação de ambos os lados, podemos manter este meio de transporte para nossos benefícios. Antes de partir, Leilin olhou para Eon com uma expressão sincera em seus olhos. Claro, talvez você queira vir comigo e ver como é acima do solo. Embora o mundo Magus tenha diminuído por muito tempo, ele gradualmente começou a recuperar sua glória do Vezes, e existem seres que não são nem um pouco inferiores ao Rei Arthur. O Rei Arthur era o lendário fundador do Império de Arthur e também era um mago de pelo menos sexto, equivalente a um monarca no continente central. Houve movimento nas pupilas de Eon. Ao ouvir que havia magos acima do solo que não eram inferiores ao Rei Arthur, parecia que um tipo diferente de brilho brilhava em seus olhos brilhantes, uma emoção complexa que era uma fusão de medo, antecipação e traços de medo misturados. Eon pensou por um tempo, antes de balançar a cabeça e recusar. Tudo bem, mas isso exigirá um pouco de tempo. Há muitos casos de família que eu preciso cuidar devido ao meu longo sono, bem como alguns preparativos antes de começarmos o comércio. Tudo é complicado. Na verdade, espero que as pessoas acima do solo possam cooperar conosco para romper o selo juntas. Desta forma, as coisas serão muito mais fáceis do meu lado, e poderemos antecipar o tempo da abertura da passagem, trazendo-nos muito mais lucros. Claro! Vou começar as tarefas neste aspecto assim que eu retornar. Leilin assentiu e deu uma ligeira saudação. Suas ações eram incomparavelmente suaves e sua etiqueta era tão perfeita que não havia nada a ser escolhido, como um nobre antigo que fizera um trabalho árduo e inúmeras revisões. Adeus então, Sr. Eon. Enquanto ele falava, um raio de luz que formava uma porta em arco já se formara atrás de Leilin. Estou ansioso para conhecê-lo novamente. Eon assentiu, com um rosto inexpressivo enquanto retomava sua imagem anteriormente orgulhosa e distante. Leilin sorriu e entrou na porta em arco. O brilho desapareceu com uma baforada quando o lugar reverteu a seu estado escuro e tranquilo. Eon ficou ali, estupefato, suas pupilas ocasionalmente piscando com todos os tipos de luz. Seus pensamentos eram um mistério.